Bom, eu vou tentar explicar as origens míticas de Roma de uma forma muito simples. Primeiro, é interessante saber algumas coisas. O que é um mito? Mito é uma palavra que vem do grego, que significa palavra, que significa uma possibilidade de narrativa para explicar, né, a origem das coisas. Então, quando eu enfatizo o que vou falar sobre Roma, é a origem de Roma, certo? O mito, ele não é uma inverdade, ele apenas é uma linguagem figurativa das coisas. Ele mostra, inclusive, vários aspectos da condição humana, tá bom? Isso é uma questão importante na hora de se falar de um mito. Não existe uma verdade absoluta, uma verdade mítica absoluta. Existe uma série de interpretações que vai depender muito do contexto, que é tempo e espaço, da onde esse mito é produzido. Então eu vou falar das origens romanas. Começa com a intervenção em Troia, que segundo Ilíada de Homero durou 10 anos. Aliás, uma guerra curiosa, né? Você tenta matar alguém por 10 anos, depois de 10 anos que você tenta matar, que você tem ódio declarado, você dá um cavalo de madeira, de pau, e a cidade recolhe, aceitando como presente, e ali estava coalhado de soldados e destroem Troia. O príncipe Enéas, protegido pela deusa Afrodite, foge com o resto da família que sobrou. Só que ele tinha um problema a resolver. O Enéas, ele tinha uma dificuldade de como levar o pai dele, que estava muito velhinho, o Anquises. E ele colocou o pai nas costas. Não é? Bem diferente do que normalmente ocorre, né? O pai carrega o filho nas costas. Colocou o pai nas costas e foi andando até a África. Quer dizer, ele foi da Turquia até a África. Isso é um mito. Não é? Por que a África? Olha que interessante. Na África vai surgir uma das maiores inimigas de Roma, futuramente, Cartago. E lá tinha uma rainha conhecida como Dido, que consegue fundar a cidade de Cartago. Ela vai com um pedaço de pele e diz aos habitantes daquela região que aonde aquela pele cobrir, a pertence. Aí todo mundo deu risada, não levando essa moça a sério. Ela simplesmente pegou uma faca e foi cortando em tiras. Deu mais de 24 quilômetros quadrados e ela fundou a cidade. Quando Enéas chegou ali, ela começou a ter calafrios, arrepio na espinha, o coração começou a acelerar e ela ficou apaixonada por Enéas. Enéas, como era honesto com seus sentimentos, não deu a mínima e ficou ali. Ficou 2, 3 anos ali e depois resolveu atravessar o mar Mediterrâneo e foi se deparar com a Península Itálica. Na Península Itálica, ele conheceu o rei dos latinos, casou com uma princesa latina e fundou uma cidade que é muito importante na história mítica de Roma, que é Alba Longa. Depois de 30 gerações, surgiu 2 irmãos que vão brigar pelo poder, Amulio e Numitor. Quem tinha o direito ao trono era Amulio, mas Numitor não quis saber, afastou o irmão, mandou prender. Além do mais,
ele não queria que nem um sucessor do irmão viesse reclamar do trono. Então ele pegou a única filha do irmão, Raia Silva, né, princesa de Alba Longa, mandou prender em um convento, o convento das Vestais, onde que as moças não poderiam ter relações sexuais, tinham que se manter privadas de relações. Ele ficou tranquilo, dizer, não vou ter sucessor, ninguém vai reclamar meu trono. Mas ele não contava com a intervenção de um deus. Olha que interessante, porque Roma, ela é belicosa, ela é uma civilização que vai se dedicar à guerra. Então o deus que se pronuncia é o deus da guerra, Marte. Marte vai até o convento e tenta interceder a seu favor e a interpelar Raia Silva. Ela está sozinha, está andando pelo bosque no convento e escuta um som. Raia! Raia! Raia, porra! Eu vim ter uma longa conversa com você. Dá pra mim. E ela ficou grávida. Eram gêmeos. Quando nasceu a primeira dupla caipira da antiguidade, Rômulo e Remo, o Númidro mandou jogar fora as crianças. Na verdade, não é jogar fora. Havia uma tradição nessas sociedades conhecida como exposição. Você tinha 10 dias para definir se você queria ficar com seus filhos ou não, e daí você deixava expostas as crianças para as prostitutas pegarem ou vendedores de escravos. Então, o que aconteceu? As crianças foram colocadas em um cesto e jogadas no rio Tibre. O cesto foi e encalhou as margens do rio Tibre, certo? Perto do Monte Palatino. Olha que interessante. Preste atenção. Olha, muito interessante essa parte. Aí o que vai acontecer? As crianças estão assustadas ali no cestinho. E as crianças estão ali encalhadas no pé de uma figueira. A pé de figueira também é muito comum nos mitos. E elas escutam um barulho. Você poderia estar pensando, é uma loba. Não, ali foi uma bichinha que passou para fazer compra. Aí elas ouviram o segundo barulho. Aí vocês podem dizer, é uma loba? Não, a bichinha voltando. Por que loba? Essa é a questão. Loba simboliza, na Roma Antiga, prostituição. Não é que se diz que as lobas são sensuais, como as prostitutas. E as prostitutas, elas recolhiam realmente crianças para depois vender. Crianças que eram expostas. Então, a loba, não sei como é que ela fez, mas ela amamentou as crianças. Ela deu uma amamentada, não sei como é que ela baixou ou fez, mas disse que ela deu um jeitinho, né? Não se enganem, aquela estátua que tem de bronze, que aparece a loba e os irmãozinhos mamando. Os irmãozinhos foram colocados 1000 anos depois. Não é a estátua original. Pois bem, um pastor estava passando por ali, conhecido como Faustulo, né? Ele viu as crianças e resolveu recolher as crianças e criar as crianças. Quando se tornaram jovens, souberam da verdade, que o tio-avô tinha se apossado do poder. Eles foram até a cidade de Alba Longa e afastaram o tio-avô do poder. Aliás, mataram. E teve um outro imbróglio, uma outra dificuldade. Os dois irmãos
estavam disputando quem que teria o direito de fundar a cidade, de escolher um lugar para fundar a cidade. E os romanos, eles tinham como tradição consultar os augures, né, adivinhos, e eles liam a natureza, desde um fígado apodrecido até o voo dos pássaros. E quem ganhou o direito foi Rômulo. Remo, seu irmão, não aceitando essa vitória, desafiou e acabou sendo assassinado. Quer dizer, a história de Roma faz jus, a história mítica de Roma, a sua história factual, né, porque é coalhada de cenas violentas. Diz a lenda que tiveram 7 reis, né? O Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Sérvio Túlio, né? Sérvio Túlio, Tarquínio Prisco e Tarquínio Soberbo. Desses 7, na verdade, sabe-se que 3 realmente existiram, principalmente o último, que vai ser afastado, não é? Tarquínio Soberbo. Soberbia é uma pessoa arrogante. Ele vai ser afastado porque o filho dele, Tarquínio VI, se apaixonou por uma mulher de um senador, certo? E a Lucrécia, ele se apaixonou por essa moça e foi atrás dessa moça e violentou essa moça. Tinha uma outra coisa muito interessante, é que quando uma moça era violentada na Roma Antiga, ela não culpava o homem que a violentou, ela se sentia culpada. E ela acabou cometendo suicídio, e isso fez com que as pessoas que estavam no poder fossem afastadas, porque a população se revoltou. E não era nem romanos, né? Quem estava no poder nesse período, né, era um povo chamado etrusco. Por enquanto nós ficamos aqui, depois eu retomo, tá bom? Até mais.